Olá pessoal, aqui Rodrigo com História. Hoje quero continuar falando com vocês sobre a história do Egito Antigo. Mas antes disso, eles deixaram muitas coisas. Por exemplo, eles construíram coisas megalomaníacas. Nós podemos ver aqui alguns dos templos que eles construíram. Abu Simbel, Templo de Luxor, né? Nas margens do rio Nilo. Se você fizer um passeio por ali, você vai conseguir ver e até descer de um barco, de um navio, e fazer uma visita para um desses templos aí, que foram construídos pelos faraós com o objetivo de se ostentar. Também, além das construções relacionadas à política, templo, nós sabemos também que tinha as famosas pirâmides, que nós já mencionamos aqui. Também eram fruto de uma habilidade arquitetônica absurda dos egípcios. É claro que eles usaram pessoas escravizadas para fazer isso, para remover ou mover e levantar grandes blocos de pedra e construir coisas monumentais que podem ser vistas ainda hoje. Então, por exemplo, aqui nós conseguimos ver as pirâmides de Gizé, são as três principais, são as maiores, as três principais, que são as pirâmides de Quéops, a de Khafre e a de Mycerinos. Então essas três pirâmides que são as mais visíveis aí foram construídas para faraós e importantes governantes da época. Assim como a esfinge também, que não aparece nessa imagem, mas aquela cabeça de leão deitada, aquele corpo de leão deitado com uma cabeça meio humana, meio leão, ela também simboliza um dos faraós. No caso, muito provavelmente, Khafre. Então, essas construções faraônicas, que a gente chama até hoje de faraônicas, eram algo impressionante aí do período da época dos faraós. Outra coisa também que chama muita atenção, não só da arquitetura, mas da arte egípcia, é a forma como eles lidavam com o ouro, ou com esculturas e assim por diante. Eles faziam muitas esculturas. Algumas delas eram tumbas. Essas daqui, por exemplo, eram tumbas construídas para faraós. Então é possível meio que visualizar o rosto deles, mas era uma coisa muito bem feita, ou feito em pedra, ou feito em madeira, ou feito em ouro mesmo. Então essa arte, que ainda é preservada em muitos museus por aí, é uma arte também impressionante, herdada ali dos faraós. Tanto é impressionante que mais para frente, quando os romanos dominaram o Egito, eles eram aficionados pela arquitetura e pela arte egípcia, e eles imitavam muito. Essa arte egípcia também tem um desenho feito em papiro. Papiro é um material que eles também trabalhavam muito bem no Egito. Então nós podemos ver, por exemplo, ali, onde tem o faraó e seus súditos, isso é uma arte feita em papiro, é um desenho. Aquele estilo egípcio, onde as pessoas sempre estavam de perfil ou de frente, mas o pé de perfil, cabeça de lado, mesmo que eles estivessem de frente. Então esse é um estilo egípcio de desenho. Então até hoje, se alguém quiser imitar, existem pessoas imitando, mas foi criado pelos egípcios. Então deixaram muitos legados, além da arte de escultura, desenho e também arquitetura, como nós vimos aí. É impressionante, né? Lá no Antigo Egito, uma outra coisa que impressionava muito é a participação feminina, porque as mulheres tinham muitos direitos no Egito, elas eram importantes. Em outras culturas elas acabaram sendo renegadas, mas no Egito não. No Egito, algumas chegaram até a ser faraós. Nós podemos ver, por exemplo, outras que não foram faraós, mas que tiveram também algum poder, iam para a guerra, o faraó ou a faraó acompanhava a guerra, então eles tinham participação muito efetiva em tudo isso daí. Não é impressionante ter esse tipo de cultura já há tanto tempo numa sociedade que às vezes as pessoas até esquecem que era tão avançada para a época? E era avançada sim. Outra coisa que avançou muito o povo egípcio e a cultura egípcia também foi o fato de a religiosidade deles levar eles a fazer a mumificação. É verdade. A mumificação, as múmias, como a gente conhece hoje, elas existiam por causa da religião deles. Porque eles acreditavam que a pessoa que depois que morria, ela tinha uma vida após a morte
e ela precisa ser preparada com a sua roupa, com a sua vestimenta, e o seu corpo precisava ser bem preservado também para a vida após a morte. Então eles começaram a trabalhar com mumificação. Isso fez eles desenvolverem a medicina de tal forma que eles conheciam doenças, eles conheciam os órgãos humanos internamente, o funcionamento deles e assim por diante. Então esse avanço também aconteceu muito lá no Antigo Egito. Então é uma coisa que a gente acha muito impressionante, né? Entre outras coisas, outros legados que os egípcios deixaram também. Quer ver mais alguns templos? Olha aqui, ó. Então tem o templo de Karnak também. Olha o tamanho das esculturas, das estátuas que os caras já faziam naquela época. Outra coisa também que é muito visível são obeliscos, que você pode encontrar em várias partes do mundo. Sabe o que são obeliscos? Lá na Argentina, por exemplo, tem um, em Roma tem vários. São esses monumentos aí enormes, apontando para o céu, e quem criou isso foram os egípcios. E é impressionante que muitos deles foram saqueados do Egito e foram levados para cidades da Europa e dos Estados Unidos. E outros imitaram os obeliscos também. São monumentos e arquiteturas egípcias. Sim, senhor. Não é impressionante? Olha só aqui, ó. Esse aqui, essa que você está vendo à esquerda, está em Washington. E o que você está vendo à direita está no Vaticano. E esse aí foi saqueado mesmo do Egito. Ele estava no Egito. Então, mais uma coisa que os caras, né, amam imitar, que é a arte egípcia. Impressionante, né? Quem não gosta de olhar essas coisas antigas? Outra coisa também da cultura egípcia, para nós finalizarmos aqui essa aula sobre a sociedade um pouco, a cultura, os assuntos são muito longos. O Egito é rico, não dá para a gente falar em tão pouco tempo. Mas uma coisa que impressiona também é a forma da escrita que eles inventaram, a forma de se comunicar e de escrever. Porque eles eram um povo que tinha negócios, comércio marítimo, eles tinham silos, eles tinham agricultura, eles precisavam anotar tudo isso daí. Então eles criaram uma escrita própria. A escrita própria deles era uma escrita hieróglifica, com hieróglifos, ou seja, uma escrita baseada em desenhinhos, né? Como você pode ver aqui também, ó. Eu até falei errado, hieróglifos, exatamente isso. Então tem animaizinhos, tem passarinho, tem algumas partes do corpo, coisas assim, e aí eles anotavam tudo o que eles faziam. Então é interessante. Nesse slide aí você pode ver também outras heranças egípcias, como a cerveja, porque eles cultivavam cevada, o vinho, a uva, o pão, o carimbo, bonecas, brincadeiras, bolas de gude, dança do ventre, matemática, geometria, medicina também não está escrito aí, e até mesmo escovar os dentes, né? Foram coisas que foram inventadas pelos egípcios. Então, hoje estou ficando por aqui, tanta informação que tem, eu nem sei se eu consegui passar direito para vocês, mas muitos detalhes sobre o Egito nós hoje utilizamos ainda, ou ficamos impressionados com o que eles fizeram lá há tanto tempo atrás, uma dinastia que começou lá 3.200 anos antes de Cristo, mas antes disso já existiam pessoas que habitavam ali no Nilo, coisas tão antigas que são preservadas até hoje e muitas delas influenciam nós até hoje. Por hoje é só, valeu, obrigado, até mais.